sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Henrique Arantes para ler um trecho bíblico. A praga dos gafanhotos. Palavra do Senhor dirigida a Joel, filho de Fatuel. Lamentação sobre o país devastado. Ouve isto, anciãos. Prestai atenção, vós, todos os habitantes da terra. Aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais, uma coisa semelhante a esta. Contai a vossos filhos, e contem a vossos filhos a seus filhos, e esta geração seguinte, o que o gafanhoto deixou. Convido o senhor deputado Henrique Arantes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2019, aos 14 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser. Realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissor Vieira e secretariada pelos parlamentares Humberto Haidar e Cláudio Meirelles, Thales Barreto e Júlio Pina. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, convidou o deputado Thales Barreto a fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidos à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias. Quando usar da palavra os senhores deputados Paulo Trabalho, apresentando o projeto de lei número 111, o requerimento 306. Delegada Adriana Corsa, requerimento 308. Coronel Dailton, apresentando o projeto de lei número 117. Rafael Gouveia, o projeto de lei 112. Humberto Haidar, devolvendo à mesa os processos 98119 e 99919, apreciados pela comissão mista, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão e apresentando o requerimento 307, sua autoria do nobre deputado Amaury Ribeiro. Doutor Antônio, apresentando os requerimentos 309, Rubens Marques, requerimento 310 e 312, Tiago Bernays, requerimento 325, no qual requer a criação de um fórum permanente de transporte coletivo da região metropolitana, com o intuito de reformar a lei 2766, para rever o posicionamento da CDTC, CMTC e da Agência Goiana de Regulação. Delegado Humberto Teófilo, apresentando o requerimento 313, Diego Sorgato, com o projeto de lei 113, os requerimentos 320 e 322, Zé Carapu, apresentando os requerimentos 315 e 318, Carlos Cabral, os projetos de lei 114 e 115, Antônio Gomênio, requerimentos 314, delegado Eduardo Prado, apresentando projetos de emenda constitucional 6 e de lei de 118 e o requerimento 319. Henrique César, lendo os requerimentos 323 e 324, Irmão dos Cruvinel, apresentando o projeto de lei 116, e do deputado Lissor Vieira. E Cláudio Meirelles, apresentando o projeto de lei número 110. Nessa oportunidade, o senhor deputado doutor Antônio solicitou à mesa que fosse retirado o requerimento 270, de sua autoria, apresentado 12 de março em curso. Não havendo oradores pequenos expedientes, o senhor presidente colocou em votação terminal os projetos de 100 a 107, os quais foram aprovados com objeto de deliberação da Casa. E o de 101 teve voto contrário dos deputados delegada Ana Corsi, Lucas Calil, Antônio Gomes e Leda Borges. Dê uma água, por favor. A ordem do dia constou os processos 3422 de 2017, 982 de 2019, em segunda fase, votação e discussão, que foram aprovados. O 999 de 2019, em primeira fase, discussão e aprovado. 961 de 2019, em fase de primeira discussão e votação, tendo sido discutido pelos deputados Antônio Gomide, Thales Barreto, Alisson Lima, delegado Humberto Teófilo, Diego Sorgato, e fez encaminhamento de votos para o deputado Alisson Lima, que foi aprovado. Projeto 554 de 2017, em primeira fase de discussão e votação, em virtude de emendas apresentadas pelos senhores deputados Cláudio Meirelles, Irmão Escovinel e Eduardo Prado, teve sua votação prejudicada, sendo encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto 5340 de 2018, em fase de primeira discussão e votação aprovado, constará ainda da ordem do dia os requerimentos 81, 84, 110, 138, 185, 186, 187, 189, 190, 91, 92, 94, 95, 196, 208, 283, todos aprovados. Esgotado a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Lissor Vieira, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, na regimental. Compareceram e apresentação todos os parlamentares e para constar a lavra essa ata, que aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados, que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhores deputados, está no expediente projeto 1133, 2019, da Secretaria de Estado da Casa Civil,
que comunica para os devidos fins, haveis coado sem manifestação, o prazo estatuído da Constituição Estadual para homologação do autógrafo de lei, número 4, de 28 de janeiro de 2019. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Processo 1115 de 2019 da Governadoria do Estado, lei ordinária, autoriza a abertura de créditos especiais à Secretaria de Estado de Educação até o montante de R$ 34.532.000. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo Legislativo 1171 da Governadoria do Estado, a lei ordinária, que altera o caput do artigo 4º da Lei 16.071, de 10 de julho de 2007, que institui o Conselho de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CONFUNDEB. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo 1117 da Governadoria do Estado, um veto parcial que veta autógrafo de lei 8 de 27 de fevereiro de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 979 do ano de 2019 da Secretaria de Estado da Saúde, uma prestação de contas que encaminha a prestação de contas anual da Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, relativa ao exercício de 2016. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 1019 de 2019 da Secretaria de Estado da Saúde, prestação de contas do Instituto Sócrates Guanais, processo de número 8956 de 2017. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento. Processo 1030-2019 da Secretaria da Saúde, prestação de contas da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, do processo de número 23337 de 2016. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 1043 da Goiás Prev, um termo de descentralização orçamentária número 001. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo Legislativo 1125 da Secretaria de Estado da Saúde, uma prestação de contas da ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar para o exercício de 2015. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, doutor Antônio, não há mais expediente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Pela ordem. Pela ordem, ao deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, para apresentar um requerimento e um projeto de lei devidamente formalizado. Será. Questão de ordem, presidente. A palavra ao deputado Thales Barreto para a apresentação de matéria. Doutor Antônio, fico feliz de ver o senhor conduzindo os trabalhos, representando não só a nossa querida cidade de Trindade, mas também toda a classe médica de Goiás. Parabéns, doutor Antônio. Estamos Obrigado. devolvendo vários projetos que foram votados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, eu estou apresentando um requerimento, e o senhor que é da base do governador, doutor Ronaldo Caiado, quando eu era secretário de esportes, nós aquecemos algumas piscinas, em especial do setor dos funcionários. E até hoje queimou, o ano passado, não consertaram as piscinas para que as pessoas idosas possam ter suas atividades, em especial de natação, de atividades esportivas dentro da água, com a água aquecida no setor dos funcionários. Então, estou pedindo aqui ao secretário de Esportes, Rafael Raif, que tome providência, que o senhor possa estar ajudando, o senhor que é um homem forte desse governo, que está sendo prestigiado pelo doutor Ronaldo Caiado, o senhor dá uma ligadinha para nos ajudar, por favor. Obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matéria, deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos servidores dessa casa, nobres pares. O primeiro eu quero apresentar um projeto de lei aqui que inclui o calendário cultural cívico do Estado de Goiás, a festa de folia de Reis de Lages, comemorado no distrito de Lages e município de Itapuranga, devidamente formalizado. E também quero protocolar o requerimento aqui para minha participação na CPI de obras inacabadas. Perfeitamente.
Para apresentação de matéria, deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, todos os servidores desta casa. Trago hoje, senhor presidente, um projeto de lei que dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres do Estado de Goiás e da outras providências. É que eu tinha a apresentar, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeitamente. Para apresentação de matéria, deputada delegada Diana Corse. Muito obrigada, meu colega, doutor Antônio. Boa tarde a todos os meus colegas, minha colega, deputada Leda. Apresentação de vários projetos de lei, senhor presidente, inclusive solicitando a criação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na cidade de Iporá para atender toda a região. Para apresentação de matéria, Coronel Adailto, deputado Coronel Adailto. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns aí pelo exercício da presidência, doutor Antônio, Álvaro e Henrique Arantes. Parabéns aí, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os meus colegas deputados e a toda a plateia. Apresentação de 2 requerimentos, senhor presidente. Um deles buscando que a viabilização junto à Secretaria de Estado da Educação, via que o governo do Estado disponibilize verbas para cobertura da quadra de esportes do Colégio Militar da cidade de Goiatuba, onde os alunos estão prestando sua continência no sol e na chuva. E apresento também um reforço do requerimento para a gestão compartilhada das escolas municipais de primeira e segunda fase, para que sejam elas geridas com o mesmo formato das escolas estaduais da Polícia Militar, mais voltado agora para o viés da segurança, principalmente em virtude dos últimos acontecimentos no nosso país. Muito obrigado. Perfeitamente. Para apresentação de matéria, o deputado delegado Eduardo Prado. Boa tarde, senhor presidente. Apresento aqui um projeto que já tinha apresentado na Câmara Municipal de Goiânia como vereador e teve um grande sucesso em nível nacional, que é a implantação das técnicas da justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da rede pública estadual e outras providências. Não obstante, nós vemos essas situações, logicamente, segurança, mas a questão da justiça restaurativa é algo que está sendo aplicado em Aparecida de Goiânia de forma formidável em muitas cidades. E o nosso projeto na Câmara, inclusive, foi copiado, entre aspas, por outras unidades da federação. Da mesma forma, nós queremos apresentar também a questão do monitoramento eletrônico em algumas situações das escolas públicas, interligado com o nosso centro de comando e controle e também nas cidades que tiverem, logicamente, essa questão eletrônica. Então, são viés diferentes para o mesmo fim, que é a segurança dos alunos do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matéria, o deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Estou apresentando aqui um projeto de lei que reserva a cota mínima de 20% para mulheres nas vagas oferecidas para concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje a cota é 10%, mas o que a gente percebe que as mulheres cada vez mais estão querendo ingressar na carreira policial e têm se destacado até muito mais do que os homens. Então, nada mais justo do que aumentar esse quantitativo para 20% para as mulheres ingressarem na carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Muito obrigado. Perfeitamente. Para apresentação de matéria, deputado Iso Moreira. Presidente, amigo Antônio, doutor Antônio, demais comigo da mesa, meu cumprimento a vocês. Presidente, eu vim aqui hoje apresentar ao senhor, governador Ronaldo Caiado, presidente da Coinfra, doutor Enio Caiado, um requerimento importante para Goiás. A região do Nordeste goiano, Henrique, você conhece, Brutinópolis, encontramos uma vez lá, lembra? Esta rodovia é a GO 236, uma rodovia importante, que liga BR-020 até Mambaí, Brutinópolis, chegando até a Bahia. Mambaí foi asfaltado 7 quilômetros, consegui asfaltar no mandato passado. Uma obra importantíssima. Essa rodovia, com muito trabalho, muita luta, o DENIT aprovou agora, recentemente, que ela irá ser federal, uma BR-030, que irá ligar a BR-020 até essa região da Bahia, que passa por Brutinópolis, Mambaí, chegando até a divisa da Bahia com Goiás, onde está asfaltada. Um trecho...
Mais 30 segundos, deputado Luiz Moreira. O tráfego para ligar até Salvador, onde irá diminuir 200 quilômetros. Quem vai à Bahia, por Barreiras, Correntina, não irá mais. Irá usar essa BR-030. Então, estou pedindo aqui ao governador para que essa área seja desafetada, para que possamos ter uma BR-030 ligando Goiás à Bahia. E vai beneficiar muito o Nordeste goiano, Brasília, o Nordeste, para que possamos diminuir 200 quilômetros, chegar a Salvador, na praia, na região da Bahia. Então, é um projeto importante. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matéria, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, gostaria de apresentar aqui um projeto de lei para alterar a lei número 20.194, de 5 de julho de 2018. Essa lei, ela já institui a política estadual para o Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, que é o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. No nosso projeto, senhor presidente, nós estamos propondo alterar esse projeto para que a gente possa dispor de um mecanismo de notificação às mulheres vítimas de violência. Essas notificações seriam para essas mulheres vítimas de violência de qualquer natureza, previamente notificando ela quando o agressor vai ser solto, ou quando há uma perdão ou extinção da pena do agressor, qualquer benefício que abrange o regime de cumprimento da execução da pena do agressor, para que ela possa ser informada, ter ciência disso, sem retardar qualquer processo dentro do trâmite legal. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matéria, deputado Antônio Gomides. Boa tarde, senhor presidente. Venho fazer um requerimento, senhor presidente, ao Enil Caiado, que é o presidente hoje da Agência Goiana, do Goinfra. Estamos solicitando a elaboração de estudo e a retomada da obra da construção da ponte ali no trecho Rio das Almas, que liga o distrito de Lavrinha, que é do município de São Luís do Norte, encaminhando esse requerimento para início da construção e a observação daquela região tão importante. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matéria, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, boa tarde a todos, nobres colegas. Eu quero apresentar aqui um projeto de lei para concessão de título de cidadão goiano para o nosso deputado federal, 2 vezes recordista de votos no estado de Goiás, o nobre delegado Valdir Soares de Oliveira. E já contamos aqui com mais de 20 assinaturas dos colegas. E demais requerimentos devidamente formalizados aqui, senhor presidente. A construção da ponte sobre o Rio de Pedras, na GO 241, que interliga a cidade de Nova Roma à cidade de Teresina, Goiás. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matéria, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados, todos os presentes também. Presidente, quero apresentar os requerimentos e projetos de lei que estão com a minha assessoria jurídica, mas serão devidamente protocolados nessa casa. 2 requerimentos com extrema urgência, deputado Álvaro, para que se apresente nessa casa um relatório fiscal e patrimonial das empresas Iquego e também da Metrobus, já que o governo sinalizou recentemente que pretende, infelizmente, privatizar essas 2 estatais, das poucas que restam ainda no estado de Goiás. O governo pretende privatizar o laboratório Iquego e também a Metrobus. Portanto, solicitamos as últimas auditorias fiscal e patrimonial dessas 2 importantes estatais para sabermos se de fato existe indício, necessidade de privatização. Por último, apresento um projeto de lei muito importante para essa casa e para todo o estado de Goiás e será devidamente protocolado em instantes. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matéria, deputado Wilder Cambão. Boa tarde, presidente. Quero aqui cumprimentar os nossos pares, toda a imprensa, todo mundo que está no plenário. Presidente, hoje, vindo de Lusiânia, Goiânia, me deparei com um acidente muito grave na GO 010, entre Senador Canedo e Vianópolis. Eu já tinha pensado, e já vou reforçar o requerimento, conversei com o pessoal da Coinfra hoje, é preciso, urgentemente, a operação tapa-buracos naquela rodovia. Um acidente muito grave e, com certeza, os outros acidentes acontecerão e vidas serão ceifadas. E também da GO 436, uma rodovia nova, entregue no ano passado, que está totalmente cheia de buraco. É preciso que a Coinfra
confira o contrato que foi executado naquela rodovia e possa fazer os reparos que nela se precisam. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado. Antes do pequeno expediente, quero fazer uns cumprimentos que registre em ata, cumprimentos como visita honrosa dos vereadores de Trindade, Jonathan Palmares, vereador Zeca, pastor Zeca, e do suplente vereador Bruno Califórnia, e também do ex-vereador de Guapó, Sargento Joel. Para a apresentação de matéria, o deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, doutor Antônio, prazer em vê-lo aí na condução dos trabalhos. Apresentar a matéria, que é um projeto de lei que dispõe sobre criação de uma central de empregos para pessoas portadoras de necessidades especiais. Outra matéria também que requer a realização de sessão solene em comemoração aos 112 anos da cidade de Anápolis. Requiro também uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da promulgação da Constituição do Estado de Goiás. Tá ótimo, então, eu te agradeço. E também, senhor presidente, É melhor. Fico feliz por isso. um projeto de lei que dispõe sobre a adequação das instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito e cartões em geral, para atendimento de pessoas com deficiência visual. Ainda em tempo, senhor presidente, requerimento da Goinfra, pedindo manutenção da GO 341. Da mesma forma, requerimento da Goinfra. Mais 30 segundos aí para o deputado Hamilton. Manutenção da GO 020 do trecho de Pires do Rio a Tomazinópolis. Ainda, senhor presidente, requer a Goinfra, manutenção da rodovia GO 225 no trecho entre Pirinópolis e Corumbá de Goiás. Por fim, senhor presidente, recapeamento e manutenção da GO 338 no trecho entre Abadiânia e Pirinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Convido o deputado Vilmontes Cruvinel a fazer uso da tribuna. TV Assembleia, sessão ordinária, momento do pequeno Convido expediente. o deputado Tiago Albernaz para fazer uso da tribuna. Deputado Tiago Albernaz, do Solidariedade, para uso da palavra, abrindo o pequeno expediente nesta terça-feira. Presidente da Comissão de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, a todos que nos acompanham aqui na galeria da Assembleia Legislativa, a imprensa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, nessa tarde, faço uso do pequeno expediente para demonstrar a vocês aqui o demonstrativo da audiência pública que realizamos na última quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no auditório Saulão Amaral, aonde participou conosco aqui o presidente da GR, o seu Eurício Bazanufo, e também representantes da sociedade civil organizada, vieram estudiosos da UFG, pessoas ligadas à mobilidade urbana de um contexto geral do nosso estado, aonde nós discutimos aqui um projeto de lei tramitado nessa casa anteriormente, antes de vir ao plenário, da decisão do governo de solicitar a saída da GR na discussão da CDTC. Estava presente ali comigo o deputado Alisson Lima, que me ajudou na condução dos trabalhos naquela manhã, e foi uma audiência extremamente produtiva e proveitosa. Quero aqui testemunhar isso junto aos nobres pares, tendo em vista que dali saímos com alguns encaminhamentos, deputado Tales, aonde nós solicitamos à presidência dessa casa a criação de um fórum permanente para a discussão da mobilidade urbana nessa casa, tendo em vista que, de fato, temos a certeza de que não podemos deixar o Estado ficar fora dessa discussão, querendo trazer apenas a responsabilidade dos municípios para a discussão do transporte coletivo, tendo em vista que hoje a região metropolitana, assim seja na nossa região metropolitana de Goiânia, é um composto de conglomerados de municípios, que traz a sua situação social e também de conurbação dessas cidades, e precisa da intervenção do Estado na discussão desse trabalho. E, obviamente, também, trazendo essa discussão a essa casa, senhor presidente, nós tivemos aqui também, na manhã de ontem, uma decisão tomada por parte da GR, que anteriormente tinha nos colocado um projeto de lei para retirar a sua responsabilidade de participar da discussão do aumento da tarifa de ônibus. Ontem, ela se posiciona via sociedade, junto à imprensa, de que é a favor do aumento da tarifa do transporte coletivo na região metropolitana, no valor de até R$ 4,30. Então, estamos aqui nessa tarde, presidente, pedindo aos nobres pares o posicionamento também para que nós tenhamos comprometidos com esse debate, porque a sociedade está na rua sem saber por onde cobrar.
nós temos hoje uma previsão do aumento da tarifa de ônibus sem saber a quem cobrar, a quem criticar e a quem responsabilizar, infelizmente, a falta da eficiência desse serviço público. Muito foi questionado nessa audiência pública dessa última quinta-feira, senhor presidente, a questão de não ser legal por parte da GR, não ter legalização por parte da GR de fazer a fiscalização do aumento dessa tarifa. Pois bem, se isso não está em contrato também, senhores que aqui nos assistem, a responsabilidade das empresas consorciadas com o Estado na prestação desse serviço de garantir o investimento, de garantir um serviço público eficiente, abrigos que dêem dignidade àqueles passageiros. Isso também está previsto em contrato por parte dessas empresas que infelizmente não venham cumprindo. Então cabe a nós, representantes da sociedade, senhor presidente, e aqui cabe o meu protesto nessa tribuna, nessa tarde, de pedir encarecidamente aos deputados que compõem essa legislatura para que, de fato, a gente venha nos dar as mãos nesse debate e que não deixe apenas um ou outro tratando de um assunto que atinge a todos os nossos eleitores que pertencem à região metropolitana de Goiânia. Hoje, a mobilidade urbana é um assunto a ser discutido em todas as capitais de primeiro mundo e, infelizmente, Goiânia se vê caminhando na contramão. A gente não discute subsídio, a gente não discute desoneração, a gente não discute nenhum novo modelo de investimento para o transporte público a fim de melhorar a qualidade desse atendimento. Infelizmente, a CDTC, que seria o órgão responsável, que é a Câmara Deliberativa, delegado Humberto, que é o órgão responsável para discutir pertinentes mudanças junto ao transporte coletivo, se reúne apenas uma vez por ano para discutir aumento de tarifa. Ou seja, ela perde a oportunidade de representar os anseios da sociedade. E nós, enquanto parlamentares, recém-eleitos pelo voto popular, não podemos nos calar diante dessa situação. Ontem, quando vi os jornais estampado de que a AGR estaria ali convalescendo o aumento da tarifa da passagem de ônibus para 4,30, eu não pude me calar. E diante desse momento eu peço a posição dessa casa, de todo o poder legislativo do nosso estado de Goiás, amigo Álvaro Guimarães, que a gente possa de fato estabelecer um diálogo com o governo do estado, para que a AGR possa então de fato, se não está apropriada da legislação, que a gente discuta aqui dentro dessa casa. E vamos criar a legislação permanente e pertinente para que ela tenha a legalização de fiscalizar, de aprovar ou de rejeitar o aumento da tarifa do transporte coletivo. Nós não podemos deixar a sociedade sem esclarecimento e sem uma orientação. É essas as nossas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Nós não poderíamos deixar de falar a respeito do transporte coletivo, que passa por um momento pífio, infelizmente, na discussão política do nosso estado. Um abraço. Para o pequeno expediente, deputado Iso Moreira. Deputado Iso Moreira, do Democratas. Meu caro presidente, doutor Antônio, demais membros da mesa diretora da Assembleia, meus amigos deputados, deputadas, para mim é um prazer voltar a essa casa para exercer o meu 6º mandato. Exercer dedicação, com amor ao próximo, buscando fazer muito por Goiás. Buscando ter mais humildade, mais compromisso com o povo e poder ajudar a Goiás a desenvolver, a crescer, poder ser um estado pujante, um estado que tem uma boa logística, um estado que está situado no Planalto Central, onde nós sabemos o quanto Goiás desenvolveu. Eu estou feliz aqui hoje, presidente doutor Antônio, por poder ampliarmos juntos um projeto, deputado Thales Barreto e demais deputados, podermos dar à Assembleia Legislativa de Goiás uma nova cara, com coragem, determinação, assumimos um papel importante para que o Poder Legislativo pudesse ser independente. Não ficar agachado mais, como ficou nos mandatos passados, e nós tivemos a coragem de levantar, não contra o Caiado, não contra ninguém, levantar a independência desse poder, porque o poder legislativo, o executivo, o judiciário trabalham em harmonia. Os poderes são harmônicos e tem que trabalhar em harmonia. E nós obtivemos êxito, sim. A nossa mensagem, o nosso trabalho com todos vocês surtiu efeito. E o nosso presidente Lissauer tem feito um trabalho diferenciado. Meu amigo Álvaro Guimarães, que buscava
também a presidente da Assembleia Legislativa, meu grande amigo. Faltou, talvez, da sua parte, a conversa com os nossos parlamentares, a busca, o diálogo, mas passou. Não vim falar sobre isso aqui hoje. Eu vim dizer aos nobres deputados e deputadas, doutor Antônio, nosso vice-presidente e demais membros da mesa, estamos juntos para fazer de Goiás, desse poder, uma casa independente e harmônica. Mas eu estou aqui hoje falando da minha região Nordeste, da minha região onde eu nasci, Thales Barreto, deputado Thales Barreto, que o seu pai, o saudoso doutor Antônio, lá começou a sua vida, lá no São José, no povoado Brejão, a sua família, meus amigos, sempre votaram em mim, e o senhor me conhece bem, deputado. A minha coragem, a determinação e a minha humildade. Eu queria aqui contar com todos vocês, para que possamos ajudar uma região que muito desenvolveu, muito cresceu. Eu não posso dizer que o governador Marconi foi ruim governador para o Nordeste goiano. Eu seria injusto comigo mesmo e com a minha história. Lá no Nordeste goiano, podemos fazer muito pela região. Ninguém faz tudo sozinho. A Voz do Norte, a cidade tem rede de esgoto, 88%. Aí a Voz do Norte construiu muito asfalto, em todos os mandatos, muitas casas, enfim. Mambaí foi asfaltado 100%. Mambaí foi ligado até a divisa da Bahia. Hoje apresentei aqui um projeto importante, já é lei, a rodovia GO 236 vai incorporar a BR-030, que saindo da BR-020, depois de Simolândia, tá, no trevo ali, até Cocos, vai ser a BR-030, uma rodovia que Goiás irá deixar para que possamos desafetar 64 quilômetros de rodovias, 74 quilômetros de rodovias, para que essa rodovia seja federalizada. Com isto, a população de Goiás, do DF, que vai até Salvador, vai ganhar 200 quilômetros de diferença e uma rodovia mais tranquila. O DENIT já listou os projetos, as pontes. Essa rodovia irá ser iniciada agora em breve. Uma rodovia, estamos buscando ela há muitos anos, reunindo com prefeitos de Cocos, da Bahia, de Mambaí, de Brutinópolis, e agora o DENIT aceitou e já é realidade. Aqui nesse projeto, as pontes já estão sendo licitadas. A rodovia já tem um projeto pronto para que essa rodovia venha a ser realidade. Uma rodovia que irá fazer com que nós, do Nordeste goiano, possamos ter um fluxo maior de veículos passando pela região Nordeste. Em vez de ir para Posse, ali a região da Bahia, Correntina, vai... Sei. Não pode. Ele não tocou ainda não? Sandro, eu toco nele. TV Assembleia, sessão ordinária. Pelo canal aberto 61.2, NET canal 8, Portal da Assembleia. Deputado Thales Barreto. Se eu pudesse dar mais... Deputado Thales Barreto preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa. Ele que é do PSDB. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos e a todas, assessores, a quem nos assiste pela TV Assembleia. Cumprimentar todos os parlamentares em nome do deputado Iso Moreira, que acabou de falar. Deputado Iso, a nossa independência, o grande legado dessa legislatura, indiscutivelmente, é o orçamento impositivo. Como o senhor disse, o senhor lutou por isso, trabalhou por isso, então tem aqui a forma ideal para nós termos a nossa independência, é o orçamento impositivo. E parabéns pela palavra do senhor, deputado Iso. Eu estou aqui hoje, Antônio Gomide, em virtude do Jornal Popular. O prefeito Iris Rezende falou que o Estado assumiu a Metrobus e foi um fracasso. Engraçado. Quem criou a Metrobus foi o afilhado dele, Maguito Vilela. A Metrobus Transporte Coletivo S.A. é uma sociedade de economia mista criada em 97. Criada pelo PMDB. Quem
o senhor prefeito para falar isso, que era um dos carros-chefes da sua campanha, falava que em 6 meses o transporte público municipal estaria resolvido. Hoje, Goiás, Goiânia, tem um dos piores transportes públicos do Brasil, de capital, Charles. O prefeito Iris Rezende não dá conta nem de trabalhar a mobilidade de Goiânia. O prefeito Iris Rezende, infelizmente, nesse último mandato, é um fracasso total. O senhor foi prefeito de uma grande cidade. Ele não dá conta nem de fazer a construção do do Leste-Oeste. O BRT da Leste-Oeste hoje, ele está praticamente parado por falta de ação da Prefeitura de Goiânia. E vim aqui criticar o Estado, que quando teve no governo passado, várias ações importantes. E aqui, coronel Adailton, vou falar para Vossa Excelência, o eixo Anhanguera, somente em 2017 e 2018, foram investidos 15 milhões de subsídio de meia passagem. Foram gastados mais de 170 milhões desde a sua criação do passe livre estudantil. Governo Marconi, governo Tempo Novo, teve descontos gratuitos para policiais, idosos, portadores de deficiência. Agora vem o prefeito Iris Rezende, que está embaixo na administração, vai dar conselho para o governador Ronaldo Caiado, que até agora não justificou para o que veio, governo PIF também do Estado, e fala, Ronaldo vai ter que ter peito e coragem para mudar e desestruturar esse esquema que todo mundo quer tirar vantagens. Gente, é piada, né? Tirar vantagem, quem está tirando vantagem é o povo, Lucas. Quem teve o passe estudantil foram os estudantes. A meia passagem é quem utiliza o transporte coletivo. Agora vim palpitar um governo que até agora não mostrou por que veio, para poder dar palpite ruim. Talvez está aí, doutor Hélio. Essa inércia do governo estadual é porque talvez o orientador do Caiado é o prefeito Iris Rezende. Está aí, está explicado. Prefeito Iris Rezende, uma administração pífia. Falar em transporte municipal para o prefeito é vergonhoso. Eu não vou falar de saúde, que os cais de Goiânia estão todos estourados. Veio o prefeito Iris Rezende dar conselho para Ronaldo Caiado. É o padrinho dele. É incompetência em cima de incompetência. Então, brincadeira, né? Brincadeira, o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Hoje a GR, se tivesse atuando de uma forma legítima, não ia deixar aumentar as passagens do jeito que está aumentando. O ano passado ela voltou o preço das passagens 3 vezes, o ano retrasado 5 vezes, questionando ponto por ponto. O Estado tem responsabilidade, sim, não pode ficar ausente. O transporte é intermunicipal. Nós estamos falando de vários municípios, como Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianira, Senador Canedo. Agora vem o prefeito aqui, prefeito que hoje, infelizmente, abandonou a cidade de Goiânia, dá palpite para Caiado, é brincadeira. Falar do governo foi um fracasso. Fracasso é a administração do prefeito, que ninguém aqui tem coragem de defender. Uma das piores administrações de capital do Brasil. Prefeito, presta atenção. Fala para o Caiado, prefeito. Você tem que falar uma coisa para o Caiado, prefeito. Paga dezembro, por favor, passou da hora. Para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima. Deputado Alisson Lima, do PRB. Você está ligado na TV Assembleia. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, presidente. Doutor Antônio, boa tarde também para os demais deputados presentes. Quero cumprimentar toda a sociedade aqui nas galerias, a imprensa, trabalhadores da casa e também a população que nos assiste através da Assembleia. Presidente, doutor Antônio, eu acredito o seguinte, que a dignidade do homem, você o conhece também na hora dos erros. É muito comum a pessoa gostar de aplausos e de holofote. Todo ser humano tem essa aptidão, essa carência de realmente gostar do carinho, do afeto, do aplauso, do júbilo, das confraternizações, e tem dificuldade de lidar com o erro.
doutor Antônio. Mas é na hora do erro que você percebe a dignidade do ser humano. Ontem eu procurei o deputado Henrique Arantes, e pedi desculpas para ele pessoalmente, por ter, na semana passada, usado um termo errado, um termo equivocado com ele, no momento em que eu estava ali no corredor. De tudo que eu disse semana passada, deputado Gomi, de tudo que eu disse, no corredor, aqui na tribuna, nas minhas falas com a imprensa, eu não retiro uma vírgula do que eu falei. O debate político é normal, é natural, o debate político, cada um tem a sua razão, cada um tem as suas pretensões, seu foco de trabalho. Agora, o que eu não posso é entrar na esfera, deputado Álvaro, o senhor que é um brilhante deputado e uma pessoa de honra, eu não posso entrar na esfera pessoal de ninguém. E no momento que eu levantei minha voz contra o deputado Henrique, e falei se ele era homem para poder assumir a palavra dele, ali eu cometi um grande erro, um erro grave com ele, porque eu não conheço nenhuma informação, não tenho nenhuma informação na minha vida que o desabone como homem para poder questionar isso. Pedi desculpa para ele pessoalmente e fiz um compromisso de hoje subir até a tribuna aqui para poder me retratar com o deputado Henrique em relação a isso. Entrar na esfera pessoal, questionar a questão da honra dele é algo que eu não tinha direito e peço desculpas, inclusive, deputados, para a sociedade goiana que me acompanha nesse momento através da TV Assembleia. Dito isso, quero reiterar que é o meu único erro que eu cometi em relação à minha conduta parlamentar aqui na semana passada. Tudo que eu disse, tudo que eu falei, eu continuo sustentando vírgula por vírgula. Vírgula por vírgula. Inclusive, a minha crítica aqui, a dureza no meu discurso, no sentido de que eu percebo movimentação política contra o meu trabalho parlamentar, eu não só disse semana passada, como eu reafirmo hoje que eu percebo movimentação política contra o meu trabalho parlamentar. A bola da vez é o assunto da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Eu tenho em mãos aqui, deputados, um ofício assinado pelo presidente Lissauer Vieira, na condição já de presidente da Assembleia Legislativa, um ofício que foi assinado pelo presidente Lissauer Vieira no dia 7 de fevereiro, um dos primeiros atos do presidente, foi encaminhado para o prefeito de Trindade, Eugênio da Rô, presidente da CDTC. O ofício é do dia 4 e no dia 7 foi recebido lá pela senhora Jaqueline Leão, que é chefe de gabinete do prefeito de Trindade, Eugênio da Rô. Eu não vou aceitar, presidente, senhoras e senhores, deputados presentes, sociedade, nenhuma manobra política contra mim, porque o presidente fez um compromisso comigo de me indicar para essa cadeira da Assembleia Legislativa na CDTC. O presidente sabe do meu histórico, desde repórter investigativo, jornalista, levantando essa bandeira do transporte coletivo, movimento dentro de ônibus, desde aqueles movimentos de 2012, eu participei ativamente dessa luta do transporte coletivo e tenho participado dia após dia com vários projetos de lei nesse sentido. Eu não vou aceitar manobra política de nenhum grupo, grupo atual ou grupo passado, tentando retirar o meu nome da CDTC. E eu quero, inclusive, parabenizar a postura do presidente Lissauer, que mesmo ouvindo muitas cobranças, mesmo recebendo muita pressão, sustentou a palavra dele e a indicação para que eu possa compor a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, e já quero antecipar meu voto. Vou votar essa semana. Para o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Deputada Leda Borges, vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Acesse o portal da Assembleia Legislativa, portal.al.go.leg.br. Vamos ouvi-la. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, servidores desta Casa de Leis, colegas. Primeiro eu quero, presidente, mandar um abraço a todo o povo planaltinense.
Hoje é aniversário de emancipação político-administrativa de Planaltina de Goiás, uma cidade muito grande no entorno de Brasília, que sofre com questões estruturantes, mas de um povo trabalhador, digno, honesto, que luta muito para se manter com seu emprego, com as suas condições familiares. Então, aqui, o meu forte abraço à Planaltina de Goiás. Contem com esta deputada para o desenvolvimento social e econômico do município. O meu segundo assunto, senhor presidente, é que tem em votação hoje um projeto importante, que depois eu quero pedir o apoio dos meus colegas parlamentares para a segunda votação e aprovação definitiva, que é a da Emater. O terceiro assunto, o que realmente me traz com preocupação nesta casa, meu colega Major Araújo. Tem uma quantidade de entidades, e dentre elas as APAES, os hospitais filantrópicos, deputado Humberto, que ficam no silêncio aguardando uma solução de gestão, que são as entidades filantrópicas que compõem o programa Pão e Leite, Água e Energia. Nós ficamos no aguardo de que se pagasse, pelo menos então, os meses de janeiro e fevereiro deste novo governo. Nós deixamos empenhado o mês de novembro e liquidado, e o mês de dezembro também empenhado e liquidado, que se paga em 30 de janeiro. O que aconteceu até agora é que as entidades estão à míngua. Esse programa, ele passa para as entidades um valor per capita dia de R$ 1,50. Esse programa, o investimento nele, senhores deputados, é de 33 milhões de reais por ano. E essas entidades, grandes, médias ou pequenas, que atendem idosos, crianças, acamados, os vulneráveis da sociedade, elas não sobreviverão. Nós temos um estudo que diz, que aponta que metade delas todas, se o programa não for pago, elas vão fechar as portas. E aí quem vai sofrer as consequências são os cidadãos goianos vulneráveis. A gente sabe que o Fundo Protege possui o recurso, tanto que estão tentando pagar meses do sócio educativo, o que não pode, porque já pagou o sócio educativo. Então, senhores deputados da base, deputado Bruno Peixoto, eu faço um pedido a Vossa Excelência, como líder do governo. Pague as entidades filantrópicas. Não é nem pagar, é repassar os recursos. A Saneago e a Enel já estão negativando estas entidades, porque o Estado não acertou ainda o pagamento da energia e da água. Então, eu faço aqui um alerta para a Secretaria de Desenvolvimento Social. A advocacia setorial já disse a regularidade do programa. Portanto, necessário se faz esses repasses a 408 entidades filantrópicas do Estado de Goiás, do programa Pão e Leite. Essa é minha alerta, o meu pedido a todo o governo de Goiás, na pessoa do secretário Marcos Cabral e do governador Ronaldo Caiado. Para o pequeno expediente, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, imprensa, pessoal das galerias. Senhor presidente, o motivo que me traz à tribuna hoje é lembrar aos parlamentares, quando no início do ano, o governador Ronaldo Caiado foi recebido aqui nessa casa, deputado Lucas Calil, de forma extremamente respeitosa,
de um poder para o outro, para escutá-lo, para discutirmos os interesses do Estado. E todos os deputados foram extremamente cordiais com o governador, apesar da recíproca não ter sido verdadeira, como Vossa Excelência sabe muito bem. Quando ele esteve na casa, agrediu verbalmente os deputados, fez ironia, senhor presidente, acusações infundadas, desmereceu o trabalho do deputado Lucas Calil enquanto secretário, doutor Hélio, do deputado Tales. Em relação ao deputado Lucas Calil, por exemplo, ele, sem o menor pudor, acusou de estar numa secretaria de governo que não passaria de conchaves. Foi isso, deputado Lucas? Certamente o governador não teve tempo de analisar bem a política estadual, se preocupado com o palanque eleitoral. Porque com o cinismo de sempre dele, deputado Lucas, ele deu a entender que ele ia salvar o Estado de Goiás dos conchaves políticos que ele critica, que só existiam na cabeça dele. E aí, passamos 3 meses desse atual desgoverno. E aí, Goiás parado, salário do servidor do mês de dezembro sem ser pago, uma série de problemas. E aí, estamos sendo apontados na mídia nacional como Estado que prometeu renovação, mas está me entregando uma política do século passado. E aí, eu vejo aqui a manchete do jornal Folha de São Paulo, deputado Lucas Calil, do último sábado, onde fala: governadores dão cargos a irmãs, cunhadas, primos, sobrinhos e até ex-mulher, doutor Hélio. E aí, Ronaldo Caiado é um dos protagonistas dessa reportagem aqui. Cita a nomeação dos primos do governador para cargo de primeiro escalão na Goinfra. Todo mundo sabe disso, que ele nomeou lá 2 primos, que é até legal, não está dentro do crime de nepotismo, porque a definição jurídica de primos são de parentes de 4º grau, e a lei só veda a nomeação até o 3º, apesar da imoralidade. Mas o que preocupa a gente é que enquanto o Estado de Goiás, deputado Lucas, é vendido como uma calamidade financeira, como um grande problema, afastando investidor, afastando emprego, enquanto ele promove redução de incentivo fiscal e a Mitsubishi de Catalão está mandando funcionário embora por causa dessa medida, enquanto ele critica os supostos conchaves, a gente vê os conchaves acontecendo no Palácio. A gente vê, deputado Antônio Gomide, uma série de familiares que parece que precisa ter sobrenome Caiado para poder ser nomeado no Estado. O que é isso, se não conchave? O que é isso, doutor Hélio, que ele tanto denunciava que seria acordo político, então ele está fazendo acordo familiar? O que está acontecendo no Palácio das Esmeraldas? Hoje, Goiás precisa atrair investimento. Nós precisamos que o governador pare esse falatório, saia do palanque e governa. Desde que ele foi eleito até hoje, ele está, parece que fazendo mídia para estar no cargo que ele já ocupa. E o pior, não é só a imprensa nacional, não. A imprensa daqui já apontou que pelo menos 13 familiares do governador foram nomeados desde janeiro. Aderbal Ramos Caiado, Enio Caiado de Rocha Lima, nomeados como diretor e presidente da Goinfra. Primos dele, Ernesto Roller, secretário de governo, Adriano Rocha Lima, secretário de desenvolvimento econômico, Jorge Luiz Ramos Caiado Júnior, Casa Civil, Birajara Ramos Caiado Neto, Secretaria de Ambiente, Luiz Cláudio Ponce Caiado, Secretaria de Estado de Governo, Juliana Ramos Caiado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Adriana Melo Caiado, no AVG, Leonide Ramos Caiado Neto, Superintendente de Reintegração Social e Cidadania, Paulo Henrique Caiado para todo lado dentro do governo, deputada Leda. Será que precisa se chamar Caiado para poder ocupar o governo, do governador até a pessoa que serve o cafezinho lá dentro? Ele veio aqui nessa casa desrespeitando os deputados como Lucas Calil, falando que secretário que não fazia nada era conchave político. E o que ele está fazendo no governo agora? Aparelhando com parentes. A sua filha que dá ordens dentro lá, a gente não sabe qual é o cargo dela, isso é usurpação de poder também. Então, nós precisamos acabar com esse proselitismo, com essa falsa moralidade do governador, e está na hora, governador Caiado, de começar a governar e não só empregar parentes. Não havendo mais inscrito para o pequeno expediente, passa a palavra. Posso me inscrever no pequeno expediente? São 4 horas. Pode. Obrigado. Para o pequeno expediente, líder de governo, Bruno Peixoto.
Deputado Bruno Peixoto, do MDB, líder do governo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, estendo a todos os pares. Cumprimento também a imprensa, a todos que nos acompanham nas galerias. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Deputado Gustavo Seba, ser parente, ser amigo, não é sinal de incompetência. Vossa Excelência está sendo totalmente injusto. O seu pai, deputado Jardel Seba, foi secretário de Estado e fez um excelente trabalho. O Sebinha, seu primo, também foi secretário de Estado e fez um excelente trabalho. Então, deputado Gustavo Seba, eu acho que ser parente, ser amigo, não é sinal de incompetência. Pelo contrário. Então, eu acho que nós temos que ter respeito pelo trabalho. Nós temos que ter respeito por quem quer que seja. Porque ser parente não é desmerecer ninguém. O que tem que questionar na tribuna é a capacidade e não parentesco. O que se tem que questionar na tribuna é se é correto, se é íntegro, se é honesto, se é trabalhador e não se é parente. Vossa Excelência está sendo totalmente injusto e leviano. Nós estamos falando de um governo com mais de 5.000 colaboradores de livre nomeação. E Vossa Excelência me pontuou 3 ou 4. Então, mais uma vez, repito, Vossa Excelência está sendo injusto. Não é porque tem o sobrenome que deve ser banido. Pelo contrário, Vossa Excelência, no meu entender, tem que rever o seu conceito. Até mesmo porque quantos foram os Sebas que participaram do governo? Então, apenas, deputado Gustavo, que tenha respeito nesse sentido. O governador Ronaldo Caiado é sério, íntegro, tem trabalhado dioturnamente para colocar o nosso Estado com a estabilidade econômica. O governo de Vossa Excelência, do PSDB, deixou um déficit orçamentário no montante de 6 bilhões. Então eu quero sugerir, deputados, que possa comparar os governos. Compare o início deste governo com o início de governos anteriores de vossa gestão. O governador Ronaldo Caiado tem responsabilidade para com o erário. O governador Ronaldo Caiado teve a coragem de reduzir os incentivos fiscais. O governador Ronaldo Caiado tem, sim, a obrigação, o dever e a credibilidade necessária para colocarmos o nosso Estado no eixo. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço em relação ao regimento por esse tempo. Presidente. Sessão de ordem ao deputado Henrique César, depois ao deputado Gustavo Seba. Apenas para justificar que nós já protocolamos nessa casa uma moção de aplauso, presidente, a 2 grandes líderes ali de Anápolis, pelos seus aniversários, o pastor José Clarimundo, do Ministério de Anápolis, pastor Bertier, do Ministério de Madureira, esses homens que têm feito um trabalho extraordinário naquela cidade, um trabalho social, de evangelismo, e também pelos 79 anos que essas 2 igrejas estão instaladas ali naquela cidade. Então, fica registrado nessa casa, os meus parabéns, essas 2 figuras exponenciais da cidade de Anápolis. Muito obrigado. Que registre em ata a solicitação do deputado Henrique César. Com a palavra, o deputado Gustavo Seba. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Deputado Bruno Peixoto, entendo o posicionamento de Vossa Excelência, enquanto líder do governo, de ter a função, muitas das vezes difícil, de defender o indefensável.
Vossa Excelência me chamar de injusto, eu entendo que pelo papel que Vossa Excelência exerce, pelo respeito que tenho com Vossa Excelência, eu acho que é uma opinião que o senhor tem. Mas leviano é, no mínimo, muito irresponsável o senhor ao se referir a mim. Primeiro, o senhor disse do ex-secretário Jardel Seba e do Sebinha, Zé Seba. O ex-secretário Jardel foi secretário agora do governo Marconi, do governo Zé Elton. O ex-secretário foi governo do seu partido, PMDB, há mais de 20 anos atrás, em momentos completamente diferentes. Não existe nada de vínculo sobre o mesmo governo. Até porque também ambos não são parentes do governador. Segundo, eu não questiono a competência, mas nós questionamos, e eu não apontei 3 ou 4, foram 11 nomes que estão em cargos de alto escalão, deputado. 11, fora a primeira-dama que está no AVG. Não tira a competência de quem tem a competência, mas é preciso a gente entender. Será que são os conchaves que ele tanto criticou nessa casa, senhor deputado Bruno? O senhor disse para comparar início de governo perfeitamente. Nós estamos começando um início de governo desastroso. Servidores de dezembro com salário atrasado, promessas desse governo não sendo cumpridas. O governador Ronaldo Caiado prometeu que ia pagar o repasse do transporte escolar janeiro e fevereiro sem atraso aos prefeitos. E já não pagou, não está atrasado. Prometeu que ia negociar com a Mitsubishi a redução do incentivo fiscal, não negociou nada. O governo está parado, o Estado está parado, o servidor está pagando preço. E quando o governador da legislatura passada assumiu, ele cumpriu todas as dívidas mesmo de outros governos. Então, esse governo é sim um início desastroso, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Lucas Calil. Presidente, em exercício, doutor Antônio, eu vou abusar aqui da questão de ordem para não cansar o parlamento e falar de outra coisa na discussão de matérias. Mas aqui, o que nós da oposição estamos pregando, eu entendo exatamente o que o deputado Gustavo Seba está falando, ninguém entrou no mérito aqui se parente presta ou não. Eu sempre disse isso desde o primeiro dia de sessão aqui. O que nós estamos botando em pauta aqui, de fato, é a hipocrisia desse governador. Quantas vezes nós vimos ele na televisão falar que ia acabar com os carrapatos, que não era fácil desmamar. E a teta do governo está aí para servir parentalhada de todo mundo. Ou ele vai pedir desculpa para o pessoal, falar que ele fala uma coisa, mas faz outra. Ou então nós vamos sempre trazer a verdade à tona. É o que o deputado Gustavo Seba quis dizer aqui. Falou que ia desmamar, que ia acabar com o carrapato, que Goiás tinha que virar a página. Mas todo santo dia a gente abre o Diário Oficial, parente de Ciclano, esposa de Beltrano, está na Folha de São Paulo, está em todos os noticiários aqui do estado de Goiás. Talvez eu seja um dos únicos deputados aqui que não tem parente de primeiro grau com mandato ou que já teve mandato. Mas nem por isso eu julgo. Eu julgo sempre o que eu sempre digo. A hipocrisia, a falsidade do governador, quando fica fazendo uma campanha o tempo inteiro que ia desmamar, o que a gente vê na realidade, a esposa dos articulador político dele ganhando 37 mil reais na Celgpar, é o irmão do presidente da OAB, irmão de fulano, de Beltrano. Então, isso que nós estamos querendo, o fim da hipocrisia e o fim da falsidade. Agora, o parente, se tiver competência para administrar, para ser nomeado, tudo bem. Agora, ele falou uma coisa o tempo inteiro e na prática ele está fazendo totalmente diferente. E aqui fazendo aqui cor também ao deputado Thales Barreto, nos meus 4 segundos que faltam, paga dezembro, governador. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Cláudio Meirelles, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de emenda condicional número 6, de 14 de março de 2019. Altera o inciso 20 do artigo 92 da Constituição Federal. Deputado Eduardo Prado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Falou Constituição Federal? Por favor, eu não escutei. Constituição Federal? Eu falei federal? Aonde que eu falei aqui? É estadual. Quem foi que falou? Constituição estadual. Deputado, é uma emenda estadual porque nós estamos no legislativo estadual. Com certeza. Mesmo eu considerando o deputado Eduardo Prado
um constituinte, um deputado, Eu só estou perguntando um se é deputado Constituição de estadual, esfera né? federal. É só isso, não tô. É só o questionamento é apenas esse. É uma emenda estadual. Obrigado. É uma Falou Constituição Federal. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 108, de 13 de março de 2019, dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade emitida pelo Estado de Goiás e da outras providências. Autor, deputado Hamilton Filho. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 109, de 13 de março de 2019. Altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás e da outras providências. Autor, deputado Paulo César Martins. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Projeto número 110, de 14 de março de 2019, dispõe sobre a segurança nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás. Deputados, autores, Cláudio Meirelles, Jefferson Rodrigues. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 111, de 14 de março de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos do sistema de ensino estadual e da outras providências. Autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 112, de 14 de março de 2019, dispõe sobre a criação do passe livre desempregado, a ser utilizado no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Autoria do deputado Rafael Gouveia. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 113, de 14 de março de 2019, determina que os produtos de vestuário, cama, mesa, banho e calçados apreendidos sejam destinados aos programas da OVG e da outras providências. Autoria do deputado Diego Sorgato. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Projeto de lei número 114, de 18 de março de 2019. Altera a lei número 16.499, de 10 de fevereiro de 2009, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Autoria do deputado Carlos Cabral. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 115, de 14 de março de 2019, que cria o programa Nascer da Cidadania para registro dos dados biométricos dos recém-nascidos. Autoria do deputado Carlos Cabral. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos acabar a votação? É uma questão de ordem, tem que ser agora, senhor presidente. Senhor, eu vou fazer um requerimento a Vossa Excelência que, após a ordem do dia, o senhor convoque reunião da comissão mista, por gentileza, senhor presidente.
Coloco em votação a solicitação do deputado Cláudio Meirelles, do deputado Carlos Cabral, para a convocação da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Mista. Os deputados que concordarem com o requerimento dele, fiquem como estão. Aprovado o requerimento do deputado Carlos Cabral. Projeto de lei número 116, de 14 de março de 2019, concede título de cidadania que especifica ao senhor Ailton Flávio Vecchia, autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 117, de 14 de março de 2019, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às entidades empresariais instaladas ou que vierem a se instalar no Estado de Goiás na forma que especifica, a autoria do deputado Coronel Adailton. Está em votação. Os Presidente. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Presidente. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, doutor Antônio, eu não posso solicitar informações em relação à redação desse texto, desse projeto? Isenção fiscal de maneira ampla, geral, para todos os empresários, não tem nada específico explicando esse projeto de lei? Senhor deputado, o projeto vai começar a tramitação, eu peço que depois o senhor peça vista do projeto. Projeto de lei número 118, de 14 de março de 2019, altera a lei 16.606, de 23 de junho de 2009, que dispõe sobre a proibição da operação de serviço de telemarketing fora do horário comercial, autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 119, dispõe, de 14 de março de 2019, dispõe sobre a vedação de quaisquer tipos de discriminação a criança, adolescente com deficiência ou doença crônica nos estabelecimentos de ensino e instituições públicas ou privadas em todo o Estado de Goiás, da outras providências. Autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 120, de 14 de março de 2019, concede título de cidadania que especifica ao senhor Rubens José Filete, autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 121, de 14 de março de 2019, torna obrigatória a circulação do transporte coletivo após a meia-noite na região metropolitana de Goiânia, autoria do deputado Henrique Arantes. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 122, de 19 de março de 2019, concede título de cidadão goiano ao senhor Valdir Soares de Oliveira, autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 123, de 19 de março de 2019, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa de Folia de Reis de Lages, comemorada no distrito de Lages, no município de Itapuranga, autoria do deputado Wagner Neto. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 124, 19 de março de 2019, dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
nos supermercados e estabelecimentos congêneres do Estado de Goiás, da outras providências, autoria da deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 124, de 19 de março de 2019, institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino ou recreação infantil e fundamental a capacitarem professores, funcionários e estudantes em noções básicas de primeiros socorros, autoria da deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 125, de 19 de março de 2019, institui a política estadual de estímulo à utilização de energia renovável, sustentável e limpa no Estado de Goiás, autoria da deputada delegada Adriana Corse. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 126, de 19 de março de 2019, determina a obrigatoriedade de monitoramento eletrônico nas escolas públicas da rede estadual de ensino e da outras providências, autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 127, de 19 de março de 2019, dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da rede pública estadual e da outras providências, autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 128, 19 de março de 2019, reserva a cota mínima de 20% para as mulheres das vagas oferecidas nos concursos públicos para a Polícia Militar do Estado de Goiás e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, autoria do deputado delegado Humberto Teófilo. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 129, de 19 de março de 2019, cria o Dia do Quilombola no âmbito do Estado de Goiás, autoria do deputado Iso Moreira. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 130, de 19 de março de 2019, estabelece multa em caso de abandono ou omissão e dispõe sobre a guarda responsável de animais, autoria do deputado Iso Moreira. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 131, de 19 de março de 2019, altera a Lei número 20.194, de 5 de julho de 2018, que institui a política estadual para o Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, denominado Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, para dispor sobre a notificação às mulheres vítimas de violência, autoria do deputado Gustavo Seba. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 132, de 19 de março de 2019, dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de cartão de crédito e cartões de afinidade ao atendimento de pessoas com deficiência visual, autoria do deputado Hamilton Filho. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo
objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 133, de 19 de março de 2019, dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas portadoras de necessidades especiais nos termos da lei. Autoria do deputado Hamilton Filho. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 134, de 19 de março de 2019, concede título de cidadão goiano ao senhor Raimundo Martins da Silva. Autoria do deputado Vinícius Cerqueira. Está em votação. Senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 135, altera a Lei número 15.428, que institui o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa. Autoria da mesa. Está em votação. Os senhores deputados, que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Caio Salim para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019, 30999, autor deputado Lissauer Vieira, concede título de cidadania que especifica ao senhor Adair Boldrin. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo número 2019-000-981, autor Governadoria, assunto autoriza a abertura de créditos especiais às Secretarias de Estado de Cultura e de Esporte e Lazer. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados, que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, autora deputada Leda Borges, altera a Lei número 20.100, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre o Programa de Demissão Voluntária dos Empregados Públicos da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, a deputada Leda Borges. Não existe, né? Mas eu quero agradecer aos nobres pares. Esse projeto é um projeto de muita importância para os funcionários da EMATER. É apenas ampliando o prazo para que eles possam entrar no programa de demissão voluntária. Agradeço à Casa e aos nobres pares pela aprovação deste projeto na Casa. Muito obrigada, senhor presidente. Está bem, deputado. Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor deputado Francisco Júnior, institui no âmbito do Estado de Goiás o selo Azul Sustentável e dá outras providências. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. O autor deputado Carlos Antônio autoriza a estadualização do trecho de rodovia municipal que especifica e dá outras providências. Trecho aproximadamente 100 quilômetros de rodovia municipal que liga os municípios de Colinas do Sul e Cavalcante. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor, deputado Bruno Peixoto. Autoriza a municipalização do trecho rodoviário que especifica GO 010, compreendido entre o marco inicial do quilômetro 0 e quilômetro 8,5, cuja extensão total é de 8.500 metros. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor, deputado Diego Sorgato. Nomeia rodovia estadual GO 418 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor, deputado Marquinho Palmerston. Inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa da família no município de Padre Bernardo, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor, deputado Jean Carlo. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Organização São Francisco, com sede no município de Buriti Alegre. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados, que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 4847/2018. Autor, deputado Thales Barreto. Altera a Lei 10.460, de 22 de fevereiro de 88, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Questão de ordem, só um minuto. Pode ler o artigo, por favor? Questão de ordem ao deputado. Só a leitura do caput do artigo desse projeto. Não tem aqui. Só um momento, a assessoria vai pegar, senhor deputado, delegado Humberto. Artigo 1º. A Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 88, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 4º do artigo 51. Ao servidor que seja pessoa com deficiência, assim definida nos termos da Lei 14.715, de 4 de fevereiro de 2004, e exija cuidados especiais, ou tenha sob seus cuidados cônjuge, companheiro, filhos ou pais, na mesma condição, poderá ser concedida redução de sua jornada de trabalho, observado o seguinte: a concessão depende de prévia avaliação da unidade de saúde ocupacional da administração, ao qual indicará a redução especial. Tá bom? Em discussão, encerrado. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Número 4851/2018, deputado Cimeison Silveira é o autor, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Assistência Jurídica Cristã, com sede em Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 5204/2018. Autor, deputado Virmontes Cruvinel, declara de utilidade pública a entidade Associação Jussarense de Defesa dos Animais, com sede em Jussara. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 5335/2018. Autor, deputado José Witt, declara de utilidade pública a entidade Comunidade Espírita Ramates, com sede em Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 1211/2015, autor deputado Luiz César Bueno,
Concede título de cidadania ao senhor Gilberto Carvalho. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1885/2018, autor deputado Diego Sorgato, declara de utilidade pública a entidade Associação Beneficente e Cultural Padre Pedro Steffen, com sede no município de Novo Gama. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1131/2017, autor deputado Henrique Arantes, fica autorizada a concessão de isenção de ICMS para medicamentos e materiais hospitalares doados para municípios goianos, Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1829/2017, autor deputado Henrique Arantes, dispõe sobre a implantação do botão pânico nos coletivos da rede metropolitana de transporte, bem como os coletivos de viagens intermunicipais. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2867/2017, autora deputada delegada Adriana Corse, dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento da criança e do adolescente. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2869/2017, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a obrigatoriedade de passe livre para ambulâncias dos hospitais, clínicas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e similares quando estiverem em serviço. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2892, autor deputado Virmontes Cruvinel, estabelece as normas para a promoção da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Constar como presença honrosa a visita do Dr. Luiz Sawyer, hoje aqui na Assembleia Legislativa, ex-deputado estadual, ex-deputado federal. Muito obrigado pela presença. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3088/2017, deputado Santana Gomes. Cria o Colégio da Polícia Militar, CMPG Eli da Silva Brás, por transformação do Colégio Estadual de igual nomenclatura, além de dar outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3423/2017, autor deputado Wagner Siqueira, autoriza o Poder Executivo a instituir a meia entrada para doadores de sangue no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3480/2017, autor deputado Lincoln TJ, altera a denominação da unidade de saúde que especifica Centro de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves Ferreira. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão.
Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3625/2017, autor deputado Luiz César Bueno. Institui o prêmio Cidade Acessível, destinado aos municípios mais bem colocados na classificação de avaliação do cumprimento das diretrizes contidas na Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3750 de 2017, autor deputado Marquinho Palmerston. Inclui no calendário de eventos cívicos no estado de Goiás a Festa da Divina Misericórdia, celebrada no município de Padre Bernardo, no distrito de Mariápolis. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3926 de 2017, autor deputado Lincoln TJ, dá denominação ao próprio público que especifica. Professor Nion Albernaz, o prédio do Hemocentro de Goiás, com sede em Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4022 de 2017, deputada Isaura Lemos. Dispõe sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4024/2017, deputado Nédio Leite, da denominação ao próprio público especifica Dionísio Gomes Godoy, a rodovia GO 474, no trecho situado entre os municípios de Abadiânia e Lago Corumbá 4. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4096/2017, autor deputado Giancarlo, da denominação a rodovia GO 530, rodovia caminhada ecológica, no trecho situado entre os municípios de Araguapaz e Aruanã. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Questão de ordem, deputado? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao deputado Thales Barreto. Presidente, não temos quórum suficiente aqui. Mas a primeira coisa eu quero saber, Vossa Excelência, foi convocada a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, comissão mista, e eu gostaria que o senhor fizesse a verificação de quórum, conferência de quórum. Solicita a liberação do painel para verificação de quórum. TV Assembleia, sessão ordinária. Momento de verificação de quórum. Painel foi zerado e os parlamentares registram suas presenças. Verificação de quórum determinada pelo presidente dos trabalhos. Dirigindo a mesa nesta tarde, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Doutor Antônio. Deputado Doutor Antônio do DEM.
Havendo quórum, os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto lido anteriormente. Projeto do Jean Carlos. Processo em fase de primeira discussão e votação. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Desculpa, senhor presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4127/2017. Autor, deputado Jefferson Rodrigues. Institui no Estado a Semana de Conscientização sobre o Uso Racional da Energia Elétrica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Projeto número 0646/2019, autor deputado Carlos Cabral, susto os efeitos e aplicação de atos do Poder Executivo que especifica. Em primeira discussão e votação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Quero revogar o despacho anterior por se tratar de um decreto legislativo. Então, aprovado em primeira discussão, a primeira votação única, encaminhada à secretaria para o despacho final. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4328/2017, autor deputado Henrique Arantes, regulamenta a vaquejada como prática desportiva no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Vaquejada. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4558, autor deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool e drogas em material escolar no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, autor deputado Bruno Peixoto, número 4886/2017, dispõe sobre a proibição da administração pública estadual de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau do detentor do cargo eletivo ou comissionado. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira votação, discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4987/2017, deputado Luiz César Bueno. Dispõe sobre a atividade do turismo rural e a política de fomento ao turismo rural no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5140/2017, autor deputado Marquinho Palmerston, institui a política de atenção à saúde bucal Goiás Sorridente. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 0503/2018, autor deputado Jean Carlos, dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 0831/2018, autor deputado Carlos Antônio,
institui a campanha Aluno Consciente da Rede Estadual de Ensino. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5026/2017, autor deputada Adriana Corse. Dispõe sobre a realização de exames de saúde prévios à entrada no sistema prisional. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 0951/2018 e 0981/2018. Deputado Carlos Antônio Henrique Arantes dispõe sobre a prática de ecoterapia no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1127/2018, autor deputado Carlos Cabral. Fica determinado que todos os colégios públicos localizados no estado de Goiás devem estimular a formação de grêmios estudantis e dar outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1503/2018, autor deputado Francisco Júnior. Estabelece as condições de aceitação de cão de assistência e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 1643/2018, autor deputado Humberto Aidar. Dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao Detran Goiás e adota outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2009/2018, autor deputado Marquinho Palmerston. Dá denominação ao próprio público que especifica Afrânio Ferreira, o trecho da rodovia GO 326, que liga o município de Fazenda Nova ao distrito de Bacilândia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2263/2018, autor deputado Cimeison Silveira. Institui a Semana de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2267/2018, autor deputado Carlos Antônio. Altera a Lei 19.790, de 24 de julho de 2017, que institui a Política Estadual de Prevenção à Violência Obstétrica no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2810/2018, autor deputado Carlos Cabral. Estabelece que hospitais, unidades médicas de atendimento emergencial e centros de diagnósticos por imagem realizem o exame de mamografia no estado de Goiás em pessoas com deficiência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3514/2018, autora deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública o núcleo de apoio ao paciente com câncer Marta Moraes e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão.
Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3844/2018, autor deputado Francisco Júnior. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Arte e Inclusão, com sede em Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4064/2018, autor deputado Henrique Arantes, regulamenta o prazo para corte de energia por inadimplência e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5158/2018, autor deputado Lucas Calil. Revoga a lei número 19118, de 14 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a denominação de Colégio Militar de Goiás na cidade de Itaberaí. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5202, autor deputado Virmontes Cruvinel. Dá uma adiantada na pauta. É o povo que ajudou, né? Fica aqui. Introduz acréscimo da lei número 15633, de 30 de março de 2006, e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5399/2018, autor deputado Manel de Oliveira. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Comunitária Cultural Liberdade, com sede Aparecida de Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 5451/2018, autor deputado José Nelto. Altera a Lei 13.633, de 19 de maio de 2000, que dá denominação ao próprio público que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 0522/2017, autor deputado Carlos Cabral. Está em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados concordaram com a aprovação, fiquem como estão. Aprovada a Comissão de Educação e Cultura e Esporte. Eu já falei. Encerrado? Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 2128/2017, autores deputado Jean Carlo e Thales Barreto. Projeto, né? Parecer também? Está em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que aprovarem, fiquem como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Já falei. Primeiro, quero agradecer aos deputados. Somente essa pauta, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer aos deputados, né, que nos ajudaram aqui. Tivemos um adiantamento grande na pauta. A gente, na experiência de primeira vez, conduzir uma sessão. Mas agradeço a todos os deputados. E convoco a todos os deputados para a comissão mista, né? E amanhã,
para a sessão ordinária do horário regimental. Encerrada a sessão. Presidente dos Trabalhos, deputado doutor Antônio, ele que é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, encerrou a sessão ordinária desta terça-feira, 19 de março de 2019. E você continua ligado na programação da TV Assembleia no canal aberto 61.2, NET Canal 8, portal da Assembleia Legislativa. Ainda hoje, Repórter Assembleia, todas as informações do Parlamento Goiano. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa do Povo.